da publicidade aparece nas provas com 2 significados complementares. Num primeiro significado, é a ideia de dar transparência aos atos da administração. Para que é a transparência? Para ter controle da administração pública. Então, publicidade é sinônimo de transparência. Essa é a palavra-chave. Transparência. E ela visa, né, tem o objetivo, então, garantir o controle da, abreviando de novo, administração pública. AP é sempre administração pública nos meus esqueminhas. Então, transparência que visa o controle da administração pública. Vocês vão fazer a prova agora de auditor. Aí, sai lá, você pegou as suas questões, anotou direitinho, a CESP liberou o caderno, você levou para casa, já sai conjecturando ali, não, achei que era A, acho que era B. Aí não divulgam o gabarito e vem lá a sua classificação em septamilésimo. Não. Como é que você vai saber que você fez só aquele tiquinho de ponto? Você quer ter acesso ao gabarito para conferir se você ficou realmente classificado onde devia. Esta transparência é necessária para o controle da administração. Mas, será que a gente vai poder ver divulgado, na véspera da prova, as questões que vão cair no concurso? Não. Então, a gente já sabe de antemão que o princípio da publicidade não é absoluto. Ele admite o seu contrário, que é o sigilo. Quando? Uma investigação policial. Imagina saindo aí, meus alunos da Polícia Federal que gostam dos casos policiais, né? Mas imagina a Polícia Federal indo fazer uma apreensão no escritório de um advogado. Pessoa boníssima também. No escritório de um advogado. Aí manda publicar primeiro no Diário Oficial, né? Publicação. O juiz autorizou que amanhã, disfarçados, os policiais federais invadam o escritório do fulano. Ele já levou tudo embora. Então, é feito sigiloso. A Polícia Federal requer sigilosamente ao juiz que dá a assinatura. Eles fazem a apreensão só depois anexa a documentação no processo. Claro, né? Amanhã, disfarçados, a Polícia Civil vai prender Joãozinho, traficante desprevenido. Ele já sabe que ele leu o jornal de manhã cedo, né? Então, transparência tem um limite, porque ela admite o oposto, tá? Transparência, mas cuidado aí com as questões de sigilo. Em algumas situações, uma política econômica, uma questão de investigação, numa licitação pública, a proposta de licitação, num concurso, as questões antes, admitem lá, então, o contrário. Gastos, né, lá com cartão corporativo, tudo sigiloso. Além da ideia de publicidade assim, a gente tem mais um sentido, que é o seguinte: alguns atos da administração só passam a ter validade depois que são publicados no Diário Oficial. Então, no sentido de dar validade a certos determinados, alguns, dar validade a certos atos da administração pública. Sentido, então, de publicação oficial. Mais um golinho de água. Dar validade a alguns atos da administração, ou seja, nesse sentido aí de publicação oficial. Alguns atos que a administração pratica não têm que ser publicados, até porque às vezes nem dá tempo. Por exemplo, o guarda de trânsito, ele é uma autoridade pública? Até desafinei aqui agora. Se você disser que eu desafino, amor. Ele não é uma autoridade pública? Imagina o sujeito parando o trânsito, porque o sinal não está funcionando. Em Belo Horizonte, basta chuviscar, o sinal vai parar de funcionar. Eis quem surge o guardinha da BH Trans, não é assim? Eis quem surge... Os meninos não viram meu pulinho de guardinha da BH Trans. Alguém que é da BH Trans? Foi mal. Tá? Ai, mas você é agente de trânsito? Ah, menos mal. Então tá. Olha aqui. Imagina o sujeito parando o trânsito. Se ele parar o trânsito assim, para mesmo. Não adianta, ele não vai primeiro lá publicar que é para parar o trânsito, porque é um gesto que é ato administrativo. A gente vai estudar ato administrativo e vai conhecer isso tudo. Agora, olha uma outra situação com esse mesmo gesto. O presidente da República, né, acaba de saber que vocês estão todos aprovados no concurso de auditor.
convoca vocês para estarem lá no seu gabinete. Hoje vocês estão aqui, chega o presidente da República e fala, vocês estão nomeados. Tem que ser assim? Qual mãozinha que é? Aqui. Vocês estão nomeados. Foi igualzinho o guardião da BH Trans, não foi? Tem validade? Nenhuma. Ah, mas ele é o presidente da República, professora. Tem que publicar no Diário Oficial a sua nomeação. Por quê? Porque a gente tem que pegar as duas listas, a de classificados e a de nomeados, e ter certeza que eu chamei a Ana em primeiro lugar, o Beto em segundo lugar, que eu tenho que chamar na ordem certa. Então, é um ato que depende de um controle de legitimidade, de legalidade, impessoalidade. Quando o ato depende desse controle, ele tem que ser publicado no Diário Oficial, tá? Então, esses são os dois sentidos. Como que vem questão de prova da ESAF? Fulano de tal requereu junto à administração pública informações a respeito de uma determinada obra que interferiria num projeto particular que ele tem. E a administração negou transparência a esses atos. Aí veio a palavra transparência, estava tão fácil que você grifou a palavra-chave e já acertou. Ou negou o acesso a essas informações. Desde que não seja uma situação específica de sigilo, se negou algum tipo de informação ao cidadão, feriu o princípio da publicidade. Tá? Facílimo de marcar as questões em que a resposta é publicidade. Vem claro no enunciado a ideia de transparência. Depois vou trazer para vocês umas questões, colocar no site também para vocês testarem isso. Tá? Bom, o que mais? O último princípio, o 5, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência tem uma peculiaridade, que é o fato dele ter sido acrescentado na Constituição somente 10 anos depois da sua edição. Agora, em outubro, 5 de outubro, a nossa Constituição faz 20 anos. Tá? Então, temos agora aqui um congresso ocorrendo aqui no Palácio das Artes, os 20 anos da Constituição Cidadã. Mas, então, imaginem, a Constituição é de 1988, 10 anos depois. Só com a emenda constitucional 19, isso aqui, ó, emenda constitucional, emenda constitucional 19, em 1998, é que lembraram de escrever na Constituição que o administrador público tinha que ser eficiente. No entendimento de vocês, imagino que vocês agora são doutrinadores do direito administrativo, do direito constitucional, considerando que o princípio da eficiência não era expresso antes dessa data, poderíamos concluir que o administrador não precisava, então, ser eficiente? Não. Mesmo não sendo um princípio expresso, por leitura da própria da sistemática da Constituição, é óbvio que ele tinha que ser eficiente. Mas foi elevado a princípio constitucional expresso, a eficiência, que só em 98. Então, a partir daqui, que a gente vai começar a perceber uma mudança no comportamento do administrador público e da própria sociedade em relação ao princípio da eficiência. Antes passava meio batido. Exemplo. A estabilidade do servidor público, ela ocorria aos 2 anos de estágio probatório. Então, e era o mero decurso do tempo. Você passava no concurso, começava a trabalhar, passados 2 anos, comprava um casaco, um paletó, e colocava lá na cadeira. Aí, quando o chefe chegasse e perguntasse, fulano já está por aí? Ah, o casaco dele está aí, então ele já chegou. O casaco estava até desbotado de tanto sol que tomava todos os dias ali no ombro, ou uma teia de aranha ligando aquilo na mesa, porque o sujeito nem lá aparecia. Ou senão o chefe perguntava assim, cadê o fulano? Ah, está fazendo um PA. PA é processo administrativo? Não, passeio administrativo. Ele está pelos corredores, em algum outro setor, né? Está fazendo uma coisa muito importante. Se for mulher, ela fazendo unha, se for os meninos escutando o noticiário esportivo, né? Então, não existia isso, jogando paciência no computador, se tivesse um na época. O que vai acontecer? Com a emenda constitucional 19, o prazo de estágio probatório foi ampliado para 3 anos. Durante 3 anos, vocês vão ser avaliados no seu desempenho. E mais, passou 3 anos, oba, dia seguinte sou estável. Não. Vão passar por uma avaliação especial de desempenho e nessa avaliação, que é feita por uma comissão específica, vocês serão declarados estáveis ou não. Então, já é uma mudança no sentido de apurar a eficiência. Ah, mas agora eu posso comprar um paletó? Nunca mais. O servidor público vai passar por avaliações periódicas de desempenho. Pode ser a cada 1 ano, 6 meses, conforme define a lei complementar. A gente vai ver tudo isso depois nos dispositivos constitucionais. Então, ele poderá ser avaliado
pelo resto da vida dele. No estado de Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, se um servidor passar por 2 avaliações periódicas sucessivas com conceito irregular, conceito ruim, ele é exonerado da administração. 3 avaliações em 5 também, e 4 em 10, ainda que alternadas, ele é exonerado. Então, é uma mudança. Outra coisa, os órgãos públicos também não preocupavam muito com eficiência. Quem que lembra, quando a gente tinha aqui no caso de Minas Gerais, a telefonia móvel estatal, a telefonia fixa estatal. A gente tinha a Telemig, né, que era uma estatal, como a Semig, a Copasa. Quanto tempo demorava para conseguir uma linha de telefone? Uma eternidade, né? Imagine se a Telemig continuasse sendo uma estatal e se só existisse ela como telefonia móvel. Até hoje a gente tinha aqueles tijorolas, lembram? Tijorola é uma mistura de tijolo com Motorola, lembra? Só tinha uns grandes com a tampinha de privada, você abria assim, e uma antena gigantesca. As teclas cabiam 2 dedos em cada tecla, aquele negócio desse tamanho. Até hoje a gente ia ter aquele aparelho. Como a administração não detém tecnologia, o know-how, para poder competir e trazer o melhor para o usuário, então ela vai se afastar da prestação do serviço público e preferir privatizar a prestação deles. Mas será que ela pode deixar ao bel prazer do particular a prestação de serviços públicos? Não. Ela vai criar as agências reguladoras. Então, vocês vão estudar aqui os instrumentos dessa administração mais eficiente, como as agências reguladoras. Você tem a Anatel, a ANEEL, a Anvisa, né? São várias agências que a gente tem criada na esfera federal. Vão conhecer a ideia de agência executiva. O que é agência executiva? É um órgão ou uma entidade da administração que vai ter a sua autonomia ampliada, autonomia gerencial, orçamentária e financeira, em troca de um desempenho melhor. Isso não é um objetivo, não é um instrumento da administração eficiente? Então, todas essas coisas que eu disse para vocês, além das parcerias, por exemplo, a parceria entre o particular e a administração, a parceria com o terceiro setor, que são as OCIPs, as OS, são estudar isso tudo. Todos esses são instrumentos de uma administração mais eficiente. Por isto, por essa mudança toda de comportamento da administração, a gente vai mudar o que a gente chama de paradigma constitucional. O que a gente vai passar a pensar? Olha, antes nós tínhamos uma administração focada na burocracia, uma administração pública burocrática. Qual que é o objetivo da administração burocrática? Controle. Controle dos meios. Então, você vai preocupar se o documento tinha 3 carimbos, se ele passou pela controladoria, pela auditoria, pelo outro órgão, se ele foi arquivado, processado, carimbado. Aí, então, eu tenho a administração burocrática. A administração eficiente, ou seja, a administração gerencial, ela é uma soma da burocrática, ou seja, eu não posso esquecer os controles dos meios, mas eu vou objetivar o fim. O fim tem que ser o ótimo atendimento do servidor, do agente público, do administrado, a ótima prestação do serviço público. Tá? Então, aqui a gente vai inaugurar, em relação à eficiência, o que a gente chama de administração pública gerencial. Podem guardar que essa expressão vai ser comum para vocês nas questões de prova. Administração pública gerencial. E ela nada mais é, vamos colocar aqui mais um item, 5.3, do que a busca de resultados nas prestações de serviços públicos, na gestão dos bens públicos, resultados. Não somente um controle de meios, mas uma busca de resultados. Quem aqui